Amém. Meus irmãos, uma boa noite a todos, graça e paz. Vamos iniciar o trabalho do Senhor, nosso Deus, essa noite de quarta-feira, lendo em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 3 ao verso 10. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 10, fala sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. Diz assim o texto: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, segundo, ou melhor, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Vamos orar então, com base nesse texto, iniciando o trabalho de louvor, adoração e pregação da palavra do Senhor, nosso Deus, essa noite. Querido Deus, maravilhoso Pai, que estás nos céus, diante da tua santa, bendita, gloriosa e maravilhosa presença, adentramos em oração essa noite de quarta-feira, mais uma noite em que estamos em tua casa para louvarmos, bendizermos o teu santo e bendito nome. Pedimos que o Senhor, essa hora, perdoe nossos pecados, os pecados dos irmãos, das irmãs que estão em seus lares, que estão acompanhando também esse trabalho, participando em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor purifique a cada um, renove e restaure cada vez mais a fé e a espiritualidade, que o Senhor fortaleça a cada um, que o teu povo, onde estiver, em qualquer situação, circunstância, possa bendizer, louvar o teu santo nome. Deus, e que o teu povo também possa viver a cada dia de acordo com a sã doutrina, de acordo com o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho cristocêntrico, o evangelho que tem Cristo no centro como o fundamento da nossa fé, como o único meio pelo qual podemos nos achegar a Deus. Pai amado, em nome do Senhor,
Jesus Cristo. Que o teu povo louve a ti de coração, exalte a ti em espírito e em verdade, Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto de adoração. Teu coração desejo tocar, ver tua própria vida me envolver, em tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Amém. Vamos louvar o Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegro ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos adentrar nesse instante no texto em que nós vamos refletir essa noite. Estaremos entrando na terceira epístola do apóstolo São João. Só que antes, eu gostaria de ler os dois últimos versos da segunda epístola, os dois últimos versos da segunda epístola, que são os versos 12 e 13. O 12 e o 13 fala sobre informações finais e saudações. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Estivemos estudando nesses últimos dias a primeira e a segunda epístola de João, e agora vamos entrar na terceira epístola desse apóstolo. E na última mensagem não deu para finalizarmos lendo essa parte final, onde encontramos algumas informações finais do apóstolo João a essa amada igreja e também as saudações finais do apóstolo à igreja. Nesse trecho das Escrituras, João, ele passa da instrução para o anseio pela comunhão com os irmãos. Ele passa da instrução, da exortação, da admoestação para o anseio, o desejo, a vontade ardente de se encontrar com os irmãos. Nós entendemos aqui que a fraternidade, ela não pode se limitar apenas a essa questão de exortar o outro, de admoestar o outro, de instruir o outro, mas também de comungar com o outro, de se viver em comunhão com o outro. É preciso que haja em nossos corações esse anelo, esse desejo pela comunhão, pela fraternidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele anseia estar junto com os irmãos, ele tem esse desejo, ele está em Éfeso e está escrevendo para essa comunidade que estava em alguma localidade ali da Ásia Menor, portanto eles estavam longe, distantes uns dos outros. Porém, o desejo de João é expressado aqui de estar junto com os amados irmãos. E esse deve ser também o nosso desejo, o nosso anelo, de estarmos juntos com os amados irmãos, congregando,
participando das programações da igreja, e diz aqui o apóstolo João um propósito, é para que a sua alegria seja completa, para que a sua alegria seja completa ou total. Entendemos que o cristianismo é também relacionamento, é também comunhão, é também koinonia, a importância de se vivermos em comunhão uns com os outros. E João é esse apóstolo do amor, é esse apóstolo que fala muito também de comunhão, de fraternidade, o que é muito importante e é um princípio ensinado por todas as Escrituras sagradas. Oh, como é bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, vivam unidos na presença do Senhor nosso Deus. E João, ele diz mais, que ele tinha muitas coisas ainda para dizer para essa igreja, porém, ele não queria dizer essas coisas por escrito, ele preferia dizer de viva voz, na presença da igreja, para que ele pudesse desfrutar de uma alegria maior, de um gozo maior. E, por fim, temos aqui uma igreja local que cumprimenta a essa outra igreja local para a qual João está escrevendo. Diz o texto que os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, nessa parte final aqui da segunda epístola de João, nessa saudação, nessas informações finais, o que nós podemos perceber aqui é o anseio, o anelo de os irmãos estarem próximos uns dos outros, vivendo a comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos entrar na terceira epístola do apóstolo São João, falando sobre os 4 primeiros versos. Os 4 primeiros versos, o presbítero ao amado Gaio, o presbítero ao amado Gaio, vamos falar sobre esse texto que diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ver ou de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, primeiramente, temos aqui o autor dessa epístola, que é o presbítero, o ancião, o pastor, o irmão ou o apóstolo São João. Ele se apresenta ao amado Gaio de uma maneira bem humilde e simples, sem bater
carteira, sem se exaltar, sem se enaltecer. Ele se apresenta como o presbítero, aquele que já é ancião, velho, avançado em idade, aquele que tem um coração apacentador, que tem amor e cuidado pelas ovelhas. Percebemos que em todas as suas palavras, João expressa um grande cuidado pelas ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, João está escrevendo a uma pessoa que é o Gaio. Não sabemos se Gaio era um líder nessa igreja ou não, mas sabemos outras coisas muito importantes sobre Gaio, e coisas essas que devem estar presentes em cada um de nós, em cada um de nós. O destinatário é Gaio. Gaio era um nome bem comum na época. A Bíblia fala de 3 Gaio, ou 3 Gaios pelo menos. O primeiro deles está em Corinto, na cidade de Corinto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 14. Paulo fala de um Gaio. E também em Romanos 16 e 23. O segundo Gaio é o de Macedônia. Atos, capítulo 19 e o verso 29. O terceiro Gaio é o de Derbe. Atos, capítulo 20 e o verso 4. E nós não sabemos com precisão para qual desses Gaios Paulo, ou melhor, João, escreveu essa epístola. O que sabemos é que entre João e Gaio existia uma relação de amor, existia uma relação afetiva, de amor fraternal. João, ele se dirige a Gaio, chamando-o de amado, pelo menos 3 vezes nessa epístola. Logo no verso 1, ele diz, ao amado Gaio. No verso 2, ele diz, amado. E no verso 5, ele também diz, amado. Então, percebemos que João tinha um profundo amor de irmão, amor fraterno por Gaio. E certamente Gaio também tinha esse sentimento, tinha esse amor fraterno pelo irmão apóstolo João. Outra coisa que podemos perceber nesse texto é a saudação que João faz ao amado Gaio. Ele faz uma saudação que é, na verdade, uma oração. Ele faz uma saudação que é, na verdade, uma oração. É um clamor. Ele diz aí no verso 2 o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Acredita-se que Gaio era um homem pobre materialmente.
Acredita-se que Gaio era um homem que não vivia bem de saúde. Acredita-se que Gaio, ele enfrentava dificuldades nessa área de saúde e também material. Contudo, Gaio, ele tinha uma vida espiritual robusta, ele tinha uma vida espiritual sã, sadia, uma vida espiritual completamente avantajada. Por outro lado, João, ele entende, sem dar lugar à teologia da prosperidade, ele entende que Gaio precisava também de viver bem materialmente e bem de saúde física, bem de saúde física. Então João, ele faz essa oração por Gaio. Essa saudação evidencia o amor de João pelo homem de Deus, Gaio. Quem ama sempre deseja o bem. Quem ama sempre almeja o bem do outro em todas as áreas da vida. João, ele tem esse entendimento de que Gaio tem uma vida espiritual feliz, abençoada, forte, e não sendo Gaio um homem próspero, um homem de saúde física boa, ele então ora, João ora, deseja que Gaio tivesse saúde, que Gaio fosse próspero, assim como ele era próspero espiritualmente, assim como ele tinha saúde espiritual, que ele tivesse também saúde física e que tivesse prosperidade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, assim como tu vives bem espiritualmente, que esse bem, na verdade, esteja em sintonia com a vontade de Deus. Quem ama deseja o bem, é claro, mas que esse bem não seja um bem relativo, não seja um bem que vai contra as Escrituras, que não seja um bem apenas para o ego do homem, mas que seja um bem que esteja de acordo com a vontade de Deus. João, ele expressa esse desejo, certo? Que esse homem prospere, que ele tenha saúde, que ele viva bem fisicamente e materialmente, mas que esse bem, que essa prosperidade seja algo que esteja de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que é possível ser pobre e ser rico espiritualmente. É possível, é claro, eu e você sermos pobres materialmente e sermos ricos espiritualmente. E é possível estar fisicamente enfermo e materialmente pobre e ter uma vida espiritual abundante. Podemos ter essa vida espiritual
abundante, abençoada, saudável, sendo pobres e vivendo, passando por crise de saúde. Agora, por outro lado, se a pessoa tem saúde, vive bem de saúde e tem uma vida material realmente abundante, mas não tem uma vida espiritual sadia, saudável, aí não adianta de nada, porque é como Jesus Cristo diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Então, a saudação de João é, na verdade, uma oração a Deus em favor de Gaio, e é uma lição para cada um de nós. Nós devemos orar, meus irmãos, pela prosperidade financeira e pela saúde uns dos outros. Devemos fazer essa oração constantemente uns pelos outros, sem cair, contudo, no engano da teologia da prosperidade. Sem cair no engano da teologia da prosperidade, que afirma que o crente não pode ser pobre nem ficar doente. Isso é o que afirma a teologia da prosperidade, que o crente não pode ser pobre e nem ficar doente. Se ele é pobre, e se ele fica doente, e se ele prossegue doente, ele não é uma pessoa abençoada. Ele tem demônio, ele não tem fé, ele não tem uma vida de compromisso com Deus. Isso é, na verdade, uma heresia, porque é como considera o reverendo Hernandes Dias Lopes: é possível ser pobre e ser rico espiritualmente. É possível estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritual abundante, e ter uma vida espiritual aprazível e agradável a Deus. Então, sem cairmos na teologia da prosperidade, nós podemos sim vivermos em oração a Deus, pedindo que Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, materialmente, fisicamente, com bênçãos materiais e também com bênçãos de saúde, sem cairmos na teologia da prosperidade, que é uma heresia e que está levando muita gente ao erro e que está enganando muita gente. O apóstolo Paulo, ele orou pelo menos por 3 vezes a fim de ser curado de uma enfermidade que ele tinha. Orou uma vez, orou segunda vez, orou 3 vezes, e o Senhor respondeu a ele, simplesmente dizendo a ele que a graça dele, a graça de Deus, era o bastante para a vida do apóstolo Paulo. A minha graça te basta. E Paulo, ele partiu para Deus sem ser curado dessa enfermidade. Porém, ele viveu toda a sua vida louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor da vida. Lemos inicialmente em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 3 ao verso 10. E no verso 3, no verso 5, por exemplo, nós somos admoestados a rejeitarmos a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade. E no verso 6,
nós somos advertidos a vivermos a vida nos contentando com o que temos, com o que Deus tem nos dado. O pouco com Deus vale mais que o muito sem Deus, vale mais que o muito do ímpio. Diz Paulo no verso 6 da primeira carta, capítulo 6, carta a Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tem por aí afora muitos falsos mestres que fazem da palavra de Deus, fazem do evangelho fonte de lucro, fonte de lucro. No verso 5, aí Paulo nos admoesta a rejeitarmos esse povo e a doutrina desse povo. Do verso 9 adiante, somos admoestados a não cairmos na tentação de cultivarmos desejos, vontades de sermos ricos materialmente. Jesus, ele nos adverte em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, que não devemos acumular para nós mesmos tesouros aqui nessa terra, nessa vida, onde a traça destrói, a ferrugem destrói, os ladrões vêm e roubam. Jesus nos adverte a acumularmos tesouro no céu, tesouro eterno, piedade, honestidade, fidelidade, vida de compromisso sincero e real com Deus, vivendo a vida de maneira aprazível a Deus, contentes com aquilo que Deus tem nos concedido. Ore por prosperidade material e ore também por saúde física, a semelhança de João pelo Gaio, mas entenda que a maior riqueza é ter uma vida espiritual próspera. Porém, a Bíblia não nega que, além das bênçãos espirituais, Deus também abençoa seus filhos com bênçãos materiais e com saúde física, em nome do Senhor Jesus. Em Colossenses, no capítulo 4 e no verso 12, diz o seguinte: Paulo está finalizando a epístola, fazendo saudações, e ele prossegue da seguinte forma: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vejam aqui a maneira como o Epáfras ora pelos irmãos, priorizando a vida espiritual sadia e sã para a glória do Senhor nosso Deus. Depois, temos no verso 3, o testemunho de Gaio. O testemunho de Gaio, que João vai prosseguir falando desse testemunho a partir do verso de número 5. João,
ele disse que Gaio era um crente que andava na verdade. No verso de número 3, Gaio era esse crente que andava, que vivia de acordo com a verdade do Evangelho. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, Gaio era um homem de bom testemunho, era um homem exemplar em seus dias entre os seus contemporâneos. Gaio não era apenas conhecedor da verdade, Gaio não apenas cria na verdade, Gaio não tinha apenas a verdade na mente, não era apenas um teórico da verdade, mas Gaio andava, obedecia e permanecia na verdade do Evangelho de Jesus. Ele tinha uma vida exemplar. Por quê? Porque vivia de acordo com a verdade. Percebam aqui a ligação do bom testemunho com a prática da verdade. Aqueles que realmente têm e praticam a verdade, vivem uma vida exemplar perante a igreja e perante o mundo. Aqueles que têm o conhecimento e até creem, mas apenas da boca para fora e não obedecem à verdade, esse não vai ter um bom testemunho, esse não vai ter uma vida exemplar. Por quê? Porque não obedece à verdade do Evangelho. Novamente, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele considera o seguinte: Gaio não só acreditava na verdade, ele também andava na verdade do Evangelho. Não havia dicotomia entre a profissão de fé e a prática. Não havia abismo entre o que ele falava e o que ele fazia. Não havia separação entre a sua teologia e a sua vida prática. Havia correspondência entre o credo e a conduta, entre a verdade e a vida. Não podemos separar fé e obras, doutrina e ação. A fé sem obras é morta. Já dizia o apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 2 e no verso 17, Tiago 2 e 17, que a fé sem obras é morta. Gaio, de acordo aqui com o apóstolo João, ele vivia, portanto, de modo que glorificava e que exaltava a Deus. A vida exemplar de Gaio é fruto de sua obediência à verdade, como também todos os que vivem na verdade andavam da mesma forma que Gaio andavam. Essa ênfase de se andar na verdade e de se viver uma vida exemplar é o que João vem falando muito na primeira epístola, na segunda epístola e agora na terceira epístola. E por último, no verso de número 4, nós temos aqui a vida exemplar de Gaio, que é fruto de sua obediência à verdade, como também a vida exemplar de todos aqueles que andam na verdade, como fonte de alegria cristã, como fonte de regozijo
cristão. Está aí nos versos 3 e 4, João diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ver ou de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, notem aqui que a ênfase de João é a alegria, o regozijo por irmãos que estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. João, ele não tinha essa intenção material, essa intenção, né, de querer se dar bem em cima daquilo que os irmãos poderiam ter de material. A alegria de João, ela está naquilo que é espiritual, naquilo que glorifica a Deus. João havia externalizado essa grande alegria já na segunda carta, nos versos 4 adiante, pelo fato de a irmã eleita e seus filhos, que é a igreja local e seus membros, que estavam andando na verdade. Então ele já havia expressado na segunda carta essa grande alegria por ver crentes andar na verdade. E agora ele está novamente expressando essa alegria, essa grande alegria, dessa vez pelo irmão Gaio e também pelos demais irmãos que estão nessa comunidade, porque eram pessoas que viviam praticando a verdade, cristãos que viviam dando um bom exemplo. Portanto, João, ele expressa essa grande alegria. E na verdade, meus irmãos, essa é a maior alegria de um pastor. Essa é a maior alegria de qualquer crente, sincero e verdadeiro, de ver que outros ao lado dele estão andando na verdade. A maior alegria de João não era financeira, não era material. A maior alegria de João era porque os irmãos andavam de acordo com a verdade, dando um bom testemunho perante a igreja e perante também o mundo. Perante a igreja e perante o mundo. Outro comentarista desse texto, John Stott, ele considera o seguinte: João não considerava as questões teológicas como trivialidades sem importância. Prosperidade sem fidelidade à verdade é motivo de tristeza e não de alegria. Prosperidade, vida material abastada, abundante, riqueza, conforto, conveniência, conta gorda no banco, os negócios todos dando certo, a vida prosperando materialmente e tudo está ok. Isso não é motivo de alegria para o verdadeiro cristão. Quando a espiritualidade sadia, sã, é desprezada, quando a espiritualidade sadia e sã não existe. Prosperidade, saúde, sem fidelidade à verdade, é motivo de tristeza e não de
alegria. João, ele se refere a esses irmãos chamando-os de filhos, meus filhos, filhos que andam na verdade. Filhos aqui é uma referência a filhos na fé. Filhos na fé. João está se dirigindo a crentes que ele teve o privilégio de ser usado por Deus na salvação, no processo de conversão desses irmãos. João é, portanto, o pai na fé desses irmãos. Por isso, ele chama esses irmãos de filhos, como Paulo, em outras, ou melhor, em suas cartas, ele também usa essa expressão, filhos, meus filhos, né? Então, concluindo, meus irmãos, concluindo o nosso estudo essa noite, o que nós podemos ver nesse texto, aqui nessa introdução da terceira epístola de João, primeiramente, é o modo humilde como João se dirige a Gaio. No verso 1, ele se dirige como o presbítero. E Augustus Nicodemos, ele diz que quando João se identifica como o presbítero, revela a sua maneira despretensiosa e humilde de lidar com os irmãos. Então aqui, João, ele está praticando a humildade para com os irmãos. A primeira lição, devemos ser humildes, devemos lidar com os irmãos de modo humilde, simples e modesto, sem bater carteira, sem exigir dos irmãos respeito, aquele respeito com base na exigência, de maneira a reivindicar. Não devemos ser ousados em nos orgulhar, certo? Devemos seguir o exemplo dos santos irmãos que viveram uma vida de simplicidade e de humildade de uns para com os outros. A segunda coisa que encontramos nesse texto é que João, ele chama Gaio de amado. Aí no verso 1, no verso 2 e também no verso 5, ele chama Gaio de amado. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Seu evangelho tem muito essa expressão do amor. Na primeira carta, na segunda carta e também na terceira carta, há muita a expressão de amor, né? Do amor cristão, o amor sacrificial, o amor de uns para com os outros. Então, João, ele é esse apóstolo do amor, ele é esse apóstolo, esse servo que está em sintonia com Cristo, que está ligado, unido com Cristo, em amor. E o amor de Cristo por João, e de João por Gaio e por todos os irmãos dessa comunidade, está aqui evidenciado e é uma realidade irrefutável, incontestável. Segunda lição, que devemos amar uns aos outros. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, como Paulo diz aos Colossenses. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo
da perfeição. Devemos amar, devemos ser humildes. 3, devemos orar uns pelos outros. A semelhança de João, no verso 2, seguindo também a advertência do apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 5 e verso 16, orai uns pelos outros. Oremos uns pelos outros, perseverantemente, constantemente, por inúmeras causas. Não nos esqueçamos das causas materiais e também da saúde de uns para com os outros. Porém, que demos, sobretudo, importância a uma vida espiritual sadia e sã, em nome do Senhor Jesus Cristo. A quarta lição é que devemos dar um bom testemunho perante a igreja e perante o mundo, assim como João, Gaio e todos os que andam na verdade. Você quer dar um bom testemunho? Você quer viver de modo aprazível a Deus sempre? Esteja ligada à verdade e pratique e obedeça à verdade do Evangelho. Como crente, que testemunho você tem dado de outros crentes que te rodeiam? E o mais importante, que testemunho outros crentes ou mesmo ímpios têm dado de você como crente? A última lição, a quinta lição, é que a nossa maior alegria não está nas coisas materiais. A nossa maior alegria não está em ter uma saúde boa, mas sim nas coisas espirituais, nas coisas divinas. O conhecimento e a prática da verdade do Evangelho deve, na verdade, ser evidenciado em nós, em nosso dia a dia, perante a igreja e perante o mundo, para que o nome de Deus seja glorificado e para que essa alegria, esse regozijo de se viver obedecendo e amando a Deus, esteja presente em cada um de nós, certo? Esteja presente em cada um de nós. Uma vida espiritual robusta é a coisa mais importante. Uma vida exemplar, ela está linkada a essa vida espiritual robusta, sadia, sã, que glorifica e que exalta o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos então encerrar, vamos orar, encerrando, e depois vamos cantar mais uma canção ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, domingo agora, às 9 horas da manhã, estaremos retomando as atividades dominicais pela manhã, com a escola bíblica. Vão funcionar as seguintes classes: a classe Gideão e Esté, a classe Maranata e a classe Nova Vida. Portanto, você, meu irmão e minha irmã, está convidado, convidada, vocês estão convocados a comparecerem domingo próximo na igreja, a partir de 9 horas da manhã. E nas quartas e nos domingos,
por enquanto, vamos continuar fazendo lives, gravando e transmitindo para os irmãos de nossa igreja. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, louvamos e bendizemos, Pai querido, o teu santo e poderoso nome, por esse dia e essa noite, e por esse culto, e esse texto de 3 João, esse texto no qual refletimos essa noite, que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos uma vida aprazível, uma vida que te alegra, que te agrada. Que o Senhor nos leve a sermos, a cada dia, pessoas humildes, simples, que venhamos a amar uns aos outros, que venhamos orar uns pelos outros, que venhamos, ó Deus, a viver dando um bom testemunho, glorificando o teu santo nome, e que o nosso prazer, a nossa alegria, sobretudo, esteja em viver de acordo com a tua verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja o nosso prazer ver outros andar na verdade, glorificando o teu santo, eterno e poderoso nome. Pai querido, fazemos a ti essa oração por todos os irmãos e irmãs que estão do outro lado, em sua casa, participando também desse culto, que todos sejam abençoados mais e mais pelo Senhor. Deus, rogamos a ti também nesse instante, pelos irmãos que estão enfermos, hospitalizados, outros em casa. Te pedimos, ó Pai, por todos, saúde física. Te pedimos também que o Senhor continue abençoando a cada um de nós materialmente. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que acima de tudo, a bênção maior prevaleça sobre nós, que é a bênção de uma espiritualidade sadia e sã, em nome de Jesus Cristo. Amém.